Fala pessoal, que bom ter todo mundo aqui na nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto porque hoje a gente vai dominar de uma vez por todas a ferramenta mágica definitiva para dar conselhos em inglês. Com muita empolgação, vamos preparar o terreno para transformar a forma como comunicamos sugestões e garantir uma fluência, muito mais natural. Bora lá? Este é o roteiro do nosso encontro de hoje. Uma agenda bem dinâmica e estruturada. Primeiro, a ferramenta mágica para conselhos. Depois, vamos dominar as regras do verbo base. Em seguida, a estrutura negativa e a pronúncia. Formando perguntas e respostas curtas, frases úteis para o dia a dia, e a gente fecha com um cenário prático focando em conselhos de saúde. Certo, número 1, a ferramenta mágica para conselhos. Dando recomendações e sugestões. Então vamos mergulhar nisso. O verbo modal que a gente vai ver agora é, sem exagero, absolutamente essencial para a comunicação diária. É aquela palavra que carrega o peso de conversas inteiras. O should é usado basicamente para dar conselhos, recomendações e sugestões. A gente traduz geralmente como deveria, devia ou seria bom. Ele é simples, elegante, sabe? Exatamente como aquele café salvador às 3 da manhã antes de uma prova importante. Vai salvar a pátria na hora do desespero. Número 2. Dominando as regras do verbo base. A regra do sem to, sem s. Olha, é exatamente aqui que quem está aprendendo costuma tropeçar mais. Mas a gente vai blindar esse conhecimento agora mesmo. A forma correta, super limpa, é I should study. Por outro lado, o erro mais comum que a gente vê por aí é I should to study. Parece que às vezes o inglês remove as coisas só para criar uma instabilidade emocional na gente, não é mesmo? Mas a regra estrutural é inflexível e muito, muito mais simples do que parece. Depois do should, o verbo fica na forma base. A palavra to literalmente não existe ali, sem exceções. Pensa na diferença entre o correto he should go e aquele erro clássico he should goes. Depois desse verbo modal, o próximo verbo permanece sempre na sua forma original, tipo um passe de mágica mesmo. Isso significa que não há drama, não há sofrimento e, para a alegria geral da nação, não há nenhuma letra S adicionada ao final do verbo, nem mesmo quando a gente fala na terceira pessoa do singular, como he, she ou it. Incrível, né? Bom, chegou o momento da nossa pausa rápida para um teste de compreensão. Atenção a esta frase. Should she to stay in bed? Qual é o erro grave aqui? Pensem por um segundo. Será que todo mundo captou bem as regras de exclusão que a gente acabou de discutir? E a resposta correta é should she stay in bed? Essa é a única forma válida e elegante de se fazer essa pergunta. O ponto crucial, aquele detalhe que estraga tudo, era o to que estava ali de intruso. Mesmo quando a gente inverte a ordem para formar perguntas, a regra do verbo base continua valendo firme e forte. É justamente a ausência do to que faz a frase soar polida, natural e correta. Número 3. A negativa e a pronúncia, onde should not vira shouldn't. Agora a gente vai aprender não apenas como aconselhar alguém a não fazer algo, mas principalmente como soar da maneira mais natural possível falando isso. É hora da nossa pequena clínica de pronúncia. A junção cria a contração shouldn't. Se a gente fala bem devagar, enunciando tudo, soa algo como should and. Mas na vida real, acelerando para o ritmo normal de uma conversa, os falantes nativos comprimem isso para um som bem rápido e rítmico, shouldn't. É quase como se a palavra desaparecesse no vazio cósmico. Ouvir e reproduzir esse sonzinho rápido é o verdadeiro segredo para ter um ritmo de fala autêntico. Número 4. Formando perguntas e respostas. Foco em perguntas de sim ou não e as famosas perguntas WH. Certo, vamos detalhar essa estrutura. Temos os blocos exatos de construção para perguntas abertas, aquelas com WH. A fórmula é exata e inabalável. Acompanhando a ordem temos a palavra interrogativa, depois o should, o sujeito e, por fim, o verbo na forma base. Pega esse exemplo. What should I do? O que eu deveria fazer? A lógica nunca falha. Sério, basta preencher esses blocos e a gramática sai perfeita. Mas e se a pergunta for simplesmente de sim ou não? Nesses casos, o dinamismo é tudo. Se alguém pergunta should we go home? Ou seja, nós deveríamos ir para casa? A resposta positiva imediata e curtinha é yes, you should. E a negativa, no, we shouldn't. Um detalhe vital aqui. A contração negativa no inglês falado é quase sempre a preferida, de longe. Saber disparar essas respostas curtas é fundamental para não travar a conversa no meio do caminho. Número 5. Frases úteis para a conversação. Conselhos diários. Olha só, estas frases são verdadeiros módulos prontos para uso. Vamos passar por elas buscando um ritmo bem natural. You should relax.
You should try it. You should see a doctor. You should drink tea with honey. E claro, passando para os conselhos do que não fazer. You shouldn't worry so much e you shouldn't stay up late. Ouvir isso repetidamente cria um loop de áudio super contagiante no cérebro. É exatamente assim que a estrutura gruda na memória, sem a gente nem precisar ficar pensando na regra gramatical. Número 6. Cenário de prática. Conselhos de saúde. Colocando tudo junto. Beleza, agora vamos juntar absolutamente tudo o que vimos. É a hora de botar essas habilidades gramaticais para jogo numa situação real. Imaginem este cenário, super comum. Um amigo diz a seguinte frase: I have a headache. Eu estou com dor de cabeça. Temos aí um problema real e alguém precisando muito de um conselho. Como a gente aplicaria o conhecimento de hoje para ajudar? Isso ilustra perfeitamente a nossa interação na prática. O amigo A, precisando de direcionamento, pergunta Should I go to work? E logo complementa com a pergunta aberta What should I do? Notem as regras das perguntas aplicadas com maestria aí. Então, o amigo B responde rapidinho usando as ferramentas corretas. Primeiro a resposta curta negativa, No you shouldn't, e logo depois a sugestão bem estruturada, You should drink water and sleep. Repararam? Sem o to, sem a letra S sobrando e usando a contração na medida certa. É exatamente assim que as perguntas e respostas funcionam juntas no mundo real, de um jeito totalmente coeso. Bom, para amarrar tudo que vimos hoje, quero deixar uma pequena reflexão. Com base em tudo que foi praticado aqui, que conselho todo mundo deveria dar a si mesmo neste exato momento para continuar melhorando a fluência? Talvez a melhor resposta seja I should practice every day. Lembrem-se sempre de que a fluência em um idioma cresce aos poucos, uma frase de cada vez. É preciso abraçar os erros iniciais e continuar falando, sem medo. Então, o que mais a gente deveria fazer com essa ferramenta mágica a partir de hoje? Fique essa reflexão no ar. Excelente trabalho hoje, turma, e nos vemos na nossa próxima análise.